sagrada. Essa passagem também são muito boa, muito importante para nós. Fala sobre a misericórdia de Deus. E quando nós somos claros de Judá, quando esqueceu de Deus, porque a vida rebelou, ele esqueceu de Deus, e Deus mostrou para vocês que seria para eles, que veio para eles, para ele poder orar e sentir a necessidade de buscar o Senhor. E esse pensamento, o nosso pensamento, o texto que em si, Joel 2,6. Aqui vem uma mensagem de Joel mandando trazer uma advertência. Tocar é a buzina, né? E a buzina é algo que chama atenção, né? Não é como se fosse uma sirene, né? Forte de advertência. Ele pediu para ainda fazer o que mais? Eu, cara. Isso. E santificar o jejum, né? A gente abster-se do nosso corpo, né? Da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. E quando nós queremos fazer a nossa vontade pode ser a vontade de Deus. Então atrapalha, né? Atrapalha. Então esse jejum quer dizer, abster-se de alimento. Tudo que é vontade, o verdadeiro jejum não é verdadeiro, tudo é mal, né? O sentido figurado do jejum é abster-se de tudo aquilo que faz mal. Não é totalmente você deixar por Deus, mas aqui é para chamar a atenção, você tirar a atenção de você para Deus. Esquecer de você, da sua necessidade cotidiana e buscar a Deus. Todo mundo a nós convoca o jejum. Convocar o jejum solene. Né? Aí quando falar isso, você já vai notar aqui que já não vai simplesmente falar de alimento em si. Mas de você esquecer de você e ficar solenemente ao lado do Senhor. Aí você ser comigo. Então, aqui mostra que é algo mais que você deixar de comer alguma coisa, um jejum que nós conhecemos, mas é um jejum que esquecer de você e lembrar quem? De Deus, solene, muito mais do que você deixar de Deus. Se tem a necessidade de Deus, esquecer da sua necessidade. Como o jejum é muito diverso, como ele diz a alimentação, e se o jejum também, nós devemos fazer ele diariamente as coisas seculares, televisão, celular, muitas coisas assim, a gente isolar, fazer isoladinha, né? Tudo aquilo que vem impedindo você fazer uma concentração com Deus. Não
Não tirando que o celular, a tecnologia ajuda em várias diversas áreas, né? Mas facilita com o celular. Veja a diferença que vai causar, o impacto que vai causar na vida de cada um. Eu vejo que vocês estão usando o celular para curso, nada disso. Muita coisinha boa para nós, que não nos edifica, né? Talvez ele fique o seu conhecimento, mas aqui está chamando, vocês vão colocar dentro do que eu queria. Eu quero essa introdução aqui para falar que devemos um momento de nós se dedicar totalmente para Deus. Né? E aí envolve muitas coisas, né? Muitas coisinhas que podem pedir. Então, esse toque aqui, não foi só abster de alimento, mas de tudo que produz para sua e você compreender a necessidade que você tem de Deus. E fiz o pensamento, né? Comentário. Eu não ia para o comentário. A coluna. Um terror para quem não obedece a Deus, porém proteção para quem. A coluna de fogo, né? Porém, essa coluna tem o seguinte significado, né? Terror para quem não obedece, mas proteção, misericórdia e salvação para quem obedece, para quem busca Deus. E a primeira pergunta, o primeiro foco fala sobre aplicação para o futuro. Essa profecia é muito interessante. Nos dias de Judá, eles esqueceram de Deus. Qualquer um de nós pode esquecer de Deus. Se eu perguntar uma vez, estou distraído, concernente a sobre Deus, eu levanto a mão. Já houve momento que você fica distraído, você se distrai. E dia a dia você pode fazer uma coisa para cá, isso é perigoso. A vergonha é uma angústia, né? Na hora de uma condição, ou na hora de uma mudança também, né? Está tudo bem, tudo dando certo. E Judá estava bem, estava muito bem, prosperando. A lavoura produzindo, tudo indo bem, tudo certinho. Mas ele esqueceu de Deus, adorando Deus, adorando Baal e outras coisas mais. De acontecer com ele. E veio a dependência com uma irmã dele. Ele veio, ele disse que viria para eles. Escassez de água, e a semente ia morrer entre os torrões. Mais alguma coisa para nós comentar? Versículo? Os animais iriam sofrer. O morto secou, uma vez acabou, né? Tudo isso, um objetivo. A palmeira macieira, Isso. quando a palmeira toda acaba. Murchou. No dia de hoje, o tempo está tão quente, que as fontes elas Ali foi um cumprimento físico dos dias de Judá. Excelente aconteceu, né? Um objetivo do quê? Para que ele despertasse para a necessidade de quem? De Deus. E os irmãos que elaborou essa tradição, ela fez uma fonte que aqui, ó. Diz aqui, ó. Que característica o profeta João descreve e como ela é relacionada com o quê? Com o invento e com a vida do futuro. Então ele fez uma alusão, né? Alusão. Algo que vai acontecer no futuro. E trouxe a realidade atual, naquela época, olha o que vai acontecer hoje, né? O que está acontecendo hoje não é nada que vai acontecer ontem, mas é só algo para me despertar. Tem misericórdia, tomar o desenvolvimento. Pouco tempo nós passamos uma Covid aí. Terrível, né? Foi pior do que aqui. Foi pior do que isso aqui, não foi não, Sandra? Foi pior. O irmão César. E é legal porque o comentário diz que a nuvem para uns é ira e para outros é misericórdia. Quando as pragas começarem a cair, muitos vão dizer: tá vendo? Esse Deus não ama a gente. Olha o que ele faz. E para aqueles que amam, vão dizer:
discernimento para cortar muitos. Então, é o mesmo Deus, mas sendo olhado diferente por dois tipos de pessoas. Pelas pragas que vão cair, que já estão acontecendo. O que está acontecendo não está acontecendo em Sergipe, está acontecendo em São Paulo. Né? Quando chove uma chuvinha aqui, boa. Mas lá o que acontece? Desabamento, ruas quentes, alaga tudo, a pessoa sendo sugada lá pela correnteza. Em Santa Catarina, praticamente, aos nossos olhos, acabou. Mas aqui em outros locais, é por isso que eu digo, porque a quarta praga que vem cair, ela não vai ser local, né? Sim, ela não vai ser mundial. Ela vai ser local. E a alusão que é feita hoje, eu deixo para nós entender, é essa aí. A alusão para que nós vamos ter como Reclamar dele, clamar a Deus. murmurar. Andar em vigilância. Deixa só esse pedaço final do nome. Essa placa não será universal. Caso contrário, deixa medida totalmente da terra. Contudo, serão as mais terríveis condições que os mortais da vida antes do fechamento da porta da graça. Veja só, é antes do fechamento da porta da graça. É porque é misericórdia. Todo castigo, exatamente. Todo castigo sobre os seres humanos era misturado com misturado com misericórdia, completa despreocupa. Mas no juízo final, a ira se derramará sem qualquer mistura com misericórdia. Naquele dia, multidões o abismo de misericórdia que não é em locais, não é naquela coisa. Mas veja que vai haver um momento que vai ser o quê? No Rio do Sul. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Viu, Sandra? Uma coisa que eu fiquei admirado, que aconteceu no Brasil, o Rio Amazonas foi cá. A maior bacia hidrográfica do mundo. O povo viu tudo lá. Foi até, por isso que nunca tinha visto, né? Virou marca de cozinha vazia, os peixes, entendeu? Terrível, né? Isso aconteceu, né? Então nós vemos aí as coisas acontecendo, né? Viu daqui que diga. Então, o que está acontecendo? Eu fiz 60 anos. E vi algumas coisas na época do sarampo, da catapora. Quem viveu mais atrás, viu outras, A polimerite, né? outras coisas também. Mas eu acredito que o grau da Covid não se compara com o que aconteceu lá atrás, é que foi maior. Eu não sei se eu vivenciei, mas dá a entender que foi maior. Eu não podia nem trancar dentro da roupa. Por quê? Por que dá a entender que foi maior? Porque quase não foi mundial, assumiu que essa da entender foi também no primeiro dia. Até pessoas do rei, né, irmão? Não, nesse caso foi aqui. Sério, então falando que essa praga não vai ser em geral. Vai ser de uma região só. Mas vai acontecer a geral. Por exemplo, na Lapa, Não, no estado, não. Região que fala estado. A chuva que cai em São Paulo não cai aqui. Se cair aqui, acaba. Se pegar maré cheia, acabou. Sempre é misericórdia. o comando vai fechar. Não, o que está acontecendo ultimamente, eu mencionei a Covid, porque eu vi muito depoimento de pessoas que estavam ligadas com o pai, foi pedir perdão, porque entenderam que ia morrer, podia morrer. Então houve muito, que nós esquecemos, nós fomos tão rápido, que nós esquecemos a infância do Brasil, nós esquecemos. Foi terrível. Mas isso tudo é para, sim, quero dizer, comover outras pessoas. Igrejas que pregavam muito prosperidade até esvaziou, porque a pessoa nem isso queria escapar. Queria ter vida, queria ser salvado.
misericórdia. Mas depois que melhorou, o carnaval rolou. Pessoas estão fazendo coisas que ele não fazia antes da Covid, mas vivi tem oportunidade de fazer. Coisas negativas, não para se converter. Quem sabe que algum de nós ficamos ali com o ouvido e relaxou. Então, a mensagem é de misericórdia para que nós passemos a clamar a Deus. Mas a tendência do pecado, nós somos contaminados pelo pecado, é de querer fazer o que nós esqueçamos. Todos que sobreviveram a Covid, muitos ainda olharam para Deus, né? Olharam para Deus. E muitos ainda disseram que não foi comigo. Foi rico, foi muito saúde, agora vou aproveitar. Escapei, vou aproveitar, porque mudar, porque Deus me deu esse livramento, né? Isso está fora da comunicação. Para não perder o tempo, né? Que essa é boa, muito. E então, a segunda parte fala, ou seja, a segunda pergunta, eu chamo a atenção também, que fala sobre a atenção ao tempo presente. Que devemos estar falando muito conscientes, de acordo com o texto. Ai do dia, o dia do Senhor está perto, e virá, como a salvação do todo poderoso. Porventura, como o inimigo vai estar cortado. Muito bem, né? Muito bem, quando está cortado diante de Deus. A alegria de Deus vive da casa de nós. A gente fala sobre o julgamento que vai haver próximo. Isso deve nos chamar a atenção. O que está acontecendo é amor de Deus, lesando sobre pessoas. De que forma? Porque Deus não castiga ninguém, né? Ou alguém que diz, não vai castigar Deus, mas não é. É consequência da o quê? Da obediência. Às vezes, rapaz, esse aí vai pensar que você tem a boca de praga. Você falou, aconteceu. Não é que ele desejou, é que ele viu que aquela artimanha ali, ou aquela brincadeira, o camarada está em comando de morte, ele vai cair. Uma hora ele vai se esparrar na porta, ele perdeu aquele eu gravei, fulano que falou. Assim Deus fala, se vocês forem obedientes, vocês prosperarão, felicidade. Mas se você for contrário à obediência, o que vai acontecer? Sofrimento, dor, morte, angústia, consequências ruins. Então, como foi Deus que ajudou? Deus advertiu a consequência de desobediência no fogo, porque fiquem se queimar. E Deus está avisando: olha, por aqui você vai. Mas se for por aqui, você vai se queimar. Então, a consequência da desobediência é que vai haver um juízo final. E quem não foi leal a Deus, quem não aproveitou a oportunidade, será o quê? Será consumido, será destruído. Vamos comentar? Somente a Bíblia apresenta uma diversão correta dessas questões. Ela revela as grandes cenas finais da história do mundo, eventos que já lançam sua sombra diante de si, e cujo cheiro e aproximação faz até o coração da pessoa derramar Interessante. Quando eu vou esse texto da palavra dos comentários também da Bíblia, porque logo em seguida ele diz: quem está mais preocupado com isso? Os governantes. Os governantes estão preocupados. Eu acredito que a gravidade que eles estudam, o tempo, é tão grande que ele não anuncia para o mundo. Eu acho que, sem falar a realidade, de como se está vendo a situação do mundo, ia haver uma grande egoísmo no mundo. Eu acredito que sim. Então, eles procuram respostas para o que está acontecendo, né? Mas onde é que tem a maior resposta? Segura. As escrituras da Bíblia. Há quanto tempo nós ouvimos falar que haverá um juízo
final vai ter pragas sobre os ambientes. Para cumprirem coisas que eles estão entendendo agora. Coisas que a Bíblia já falava da situação da humanidade que eles estão divulgando agora, estão descobrindo agora. O livro da Seu Duarte, há mais de 100 anos atrás, escrito, hoje ignorado por muitos, da escritora, coisas que foram ignoradas por muitos, hoje estão entendendo a realidade. E aqui a pergunta diz assim, ó, de que devemos estar solenemente conscientes? A consciência é essa. O juízo está chegando. Então, o que a gente vive hoje, que a gente sente tristeza, não chega nem perto daquilo que nós vamos precisar estar fortes para viver. Então, agora é a hora da gente se fortalecer, é agora. Porque quando as coisas realmente começarem a acontecer, e nós já vimos que vai começar pela casa de Deus, se a gente estiver se apegando a pequenas coisas, a gente não vai conseguir se segurar nas grandes. Então, a consciência que nós devemos ter é que nós temos que nos apegar a Deus, olhar para Ele. Alguém nos faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente ora e vai em frente, porque grandes coisas estão para chegar. E a gente precisa estar firme nas pequenas para não cair nas grandes, porque Deus disse: aquele que é fiel no pouco, muito será dado. Então, se a gente conseguir segurar nas pequenas coisas, a gente se segura nas grandes. Mas a gente tem que ter essa consciência. A polícia vai bater em nossas casas, os nossos colegas de trabalho vão nos denunciar porque guardamos o sábado, porque somos diferentes. E se a gente não estiver seguro agora, não vamos nos segurar quando chegarem essas coisas. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. Aí você falou de fortalecimento. Mas que fortalecimento? Mas você vai ver agora, a letra B. Diz assim: diante do perigo iminente, que ação imediata somos orientados como crente a realizar o dever. Agora chegou o tempo que falou. E agora nós estamos tentando ser crente, né? É bom ser crente. Eu mesmo, quando era irmão, morava em João Pessoa, que eu era pessoa, eu cheguei com 12 anos, fui trabalhando com meus cunhados todos. Eu achava que todo mundo ia sábado todinho para a igreja, voltava, um carro de bola ali, escondido do pai, eu vejo lá de mais hoje, né? Criança brinca. E a criança queria pedir que essa brinque, né? Mas eu não entendia. Até aceitava, outro entende que você tem que brincar com criança de criança. E eu achava bonito demais. No domingo, tem que ir para a igreja, terminou ele gostando, né? Rapaz, ele, 16 anos, tomou decisão de ficar na igreja. Eu com 60, né? Já estou aprendendo. O que acontece? O que acontece é que nós às vezes ficamos fazendo o que é comigo. Mas deve ser fazer o compromisso dele com Deus. Não basta só pensar na igreja. Não basta só dar seu dízimo, não. Não basta dar você fazer nada. Não basta dizer para você que é crente. Não. Isso não basta. Você tem que viver e tem que amar o vizinho. E na lição passada, que hoje nós não recapitulamos, mas é bom nós lembrar, o povo que Deus escolheu para tomar conta, para levar a mensagem, se achou melhor do que os outros, não queria se aproximar das pessoas, ignorava o ímpio, ignorava as pessoas que não tinham conhecimento que ela tinha, isso é um pecado, um erro. Acabou o trabalho que ele deve fazer. Quando você se acha superior ao seu vizinho, que é cheio de defeito, que vive a vida que nós vivíamos antes, e agora não quer ter contato com eles, é um erro muito grande. Não, nós temos que ser amigo deles e conquistar ele. Como é que diz? Você conquista alguém repreendendo? Nem a nós mesmos, Nem entre nós não é assim. conquistamos ninguém. Tá, tem que ser amigo dele. Então, o que é que eu quero chegar com essa é porque às vezes nós ficamos diferentes e ficamos se isolando, querendo ser diferentes. Mas querendo ser diferentes, segundo Jesus, é fazer muita diferença, sendo amigo das pessoas. E às vezes nós ficamos com a igreja, parece estar no velório. Não é um lugar agradável.
em ter medo, fazer as coisas com medo. Quem faz com medo, quando tem oportunidade, faz o contrário. Agora, quem faz com convicção, tem convicção que faz, não, ele pode. Eu até falo, eu só sei que eu sou ladrão, ou não, quando eu tenho oportunidade de pegar alguma coisa e entra, aí você vai saber se é ladrão. É só você perguntar, velho. Esse é um grande técnico lá, a pessoa sincera não tem condições de fazer tudo, é muita facilidade. Nesse, no dia a dia nosso. Então, você só sabe se é um preço, ou só saber quando vem as provas, não adianta a gente ficar querendo ser melhor do que as pessoas, mas pelo contrário, tentar ganhar ela para nos fortalecer. Eu até o nosso lado, para entender que é conseguir. Então, aqui é chamado o quê? E o que é preciso para a gente se fortalecer? Que a harmonia Aí, santificar uma convicção da sua missão. Orar bastante, vigiar bastante. Em vista daquele grande dia, a palavra de Deus diz, na linguagem mais solene e impressionante, convoca seu povo a sua letargia espiritual e a buscar a paz divina com arrependimento e oração. Sim. Interessante, hein? Às vezes nós entendemos isso que é se isolar das pessoas. É perigoso, eu falo isso. Sabe por que eu estou falando isso? Da mesma forma está inventando, porque eu tenho visto isso em nós, às vezes, nessa colocação. Eu entendo esse texto, que é você ser egoísta com você mesmo. Eu já comprei, já precisa, já conheci o evangelho, já batizei, e eu não posso ter alegria com ninguém. É o perigo. Aqui está falando uma consagração sua, mas não dizendo você da sua responsabilidade. Não vamos esquecer da lição anterior, não. É por isso que eu reclamo antes da falta da recapitulação. E nós passamos até esquece. Aqui é uma sequência. Se você não entendeu aquela, você vai entender que você deve se isolar das pessoas. Essa consagração é você nem sorrir com as pessoas. E alguém diz: Jesus não sorri. Jesus não ri, não viu para mim. Ideia é essa. Tem de tudo, na Jesus é verdade. tão agradável e até as crianças queriam estar perto dele. Eu quero ver quem está perto de mim com uma cara feia. Ninguém quer chegar, nem os irmãos querem estar com uma cara feia. Então, como é que eu posso comparar isso com Jesus? E você ser sério, consagrado, é aquela pessoa que não me toca. Você é sério, não tem estrela de cara feia, nem zangado, nem exclusivista. Não. Ser sério é uma pessoa ser honesta, Não deve ser amigo das pessoas. trabalhador, Isso. Nós falamos seriedade com fisionomia. Perfeito. Então, mais uma meio texto, né? Interessante aqui, que fala que nós temos esse cuidado. Mas esse cuidado é nosso interior, nossa responsabilidade. Não pode cobrar das pessoas que estão lá fora, que está chegando na igreja. Ele não tem, vai passar entendida com o é por isso que a gente muitas coisas de vida dele nós vamos estar preparados. A letra assim, diz uma profecia de Joel, pronunciou o dia da segunda vinda de Cristo. Como é que foi pronunciado? Diante dele, um fogo consome. Sim, nada está parado. A sua aparência é como a de cavalo, como um cavaleiro de classe direta, como diante
A gente veio muito aqui falar sobre o gafanhoto e devorador, né? E essa linguagem, porque ele era agricultor. Ele sabia que o gafanhoto, se ele era grande, destruía. Ele disse que era um som dele era como um cavalo. Então, assim, você já viu, aqui tem uma praga de gafanhoto que você não via como se fosse bichão de abelha, parece até outra coisa, né? Então, como aqui é um livro profeta, ele leva para nós entender como seria a presença do Senhor, ou o nosso comportamento perante o juízo, é assombrador, é assombroso para quem? Para quem não tem intimidade com Deus, para quem discordou de Deus, para quem duvidou de Deus. É por isso que às vezes nós se assustamos com o que está acontecendo, porque nós estamos cientes que a palavra já está nos dizendo. Então não deve ser muito de nos admirar. Às vezes nós sabemos que isso é verdade, isso está acontecendo, está se cumprindo, vai acontecer. E irmão César, aqui está dizendo que quando Deus vier com a justiça, tudo vai ficar desolado. O Espírito de profecia nos diz que nossa angústia com o povo de Deus, nós teremos, e vai ser grande. Humanamente falando, né? Nós teremos e vai ser grande, mas ela vai ser diferente. Sim. Enquanto os outros estão dizendo, ai meu Deus, nós vamos ser destruídos, ai meu Deus, cai sobre nós, nós vamos estar assim, Senhor, nós estamos bem diante de Ti, Senhor, está faltando algum arrependimento, Senhor, que eu não, ai meu Deus, eu estou pronta para receber, então vai ser uma angústia muito grande também. Todos nós do planeta Terra, nós vamos passar por essa angústia. A diferença vai ser essa, uns vão estar, ai nós vamos ser destruídos, cai sobre nós, porque nós somos livres, e nós vamos estar, Senhor, nós fizemos tudo certinho, está faltando algum arrependimento? Não? Olha, eu não estudei, não. As minhas filhas estudaram, então quando vinha na matéria, caiu. Não sei se estudou bem, eu estudei. Mas eu não sabia o que é que vinha a pergunta que veio. E chegou a ocasião que ela falou, pai, por quê? Porque eu não estudei. Assim, a diferença de quem estudou e quem estudou é diferente, não tem comparação. Quem estudou não ficava confiante, mas eu não sei como é que vai ser elaborada a pergunta. Como isso aí. E quem não estudou? Ele nem pensa nisso. Ele fica voando, né? Assim são as pessoas que buscaram a Deus, que se interessou pelo que Deus. Aí ela pensa, será que eu fiz certinho do Senhor ensinou? E os que rejeitaram, disse, pronto, dá para desesperar. Então, muitos não saberão como vai ser a segunda volta de Jesus. E o texto diz o seguinte: logo voltamos nossos olhos para o Oriente, pois apareceu uma pequena nuvem escura do tamanho da mão do homem, que todos reconhecemos ser o sinal do Filho do Homem. Havia um arco-íris sobre a luz de 10.000 anos, entoando uma canção belíssima, a rodeada. E o Filho do Homem estava sentado sobre ela. Seus cabelos eram ondulados, brancos e ondulados, repousando sobre os homens. Sobre sua cabeça havia seus pés tinham a aparência de fogo. Ele segurava na mão direita uma foice afiada, na esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chama de fogo, que examinavam profundamente seus olhos, seus filhos. Então, todos os rostos encabeceram e a face daqueles que aqui Deus havia rejeitado e se tornou luz. Então, como a gente tem que saber, durante as escrituras vamos saber como é que Jesus Cristo vem na segunda vez. Interessante, né? Os olhos de fogo, né? Aí foi a forma mais simbólica que o profeta pode escrever, né? Mas não sabe o que vai ser essa vai ser assim, uma forma de justiça. É tão profundo, tão sincero, e vai ser algo, sim. E a forma de intervir, que é uma pequena nuvem, que não é local,
é mundial, precisa saber disso, ele tem certeza disso, e essa forma todo mundo verá, porque vai acontecer, que Jesus está ali, São Paulo, Curitiba, Cajadeiro, é mentira. Por isso não aparece um Jesus por aí. Quando ele vier vai ser mundial. A gente pode ser pior que tem crente que acredita. Eu digo assim, tem crente que acredita que isso seja de cabeça, é um mundo que vai ser montado. É um xingo na mão. Eu estou falando isso, não está vendo que nem nada a ver. Mas são assuntos que a gente precisa estar seguro. Eu já tive reunião na nossa igreja, reunião, eu estava presente com a criatura curada, e eu estava vendo aí, eu fiquei indignado, eu tentei argumentar a minha assim, sabe? Tentando fazer o que eu chamar, porque é uma comunidade grande, prezava muito essa pessoa, e disse que eu estava errado, que eu ia assim. Então, veja só que a gente tem cuidado com a nossa fé. Zelar pela nossa fé. O fé é passada para nós. Então, por isso que na questão anterior eu disse que é só a Bíblia. Porque o que tem de crente achando que vai ter arrebatamento e depois é que as pragas vão cair. Quando esse arrebatamento não acontecer, porque a Bíblia não diz que vai, muitos vão apostatar, vão dizer: Senhor, eu estava esperando o Senhor me levar daqui, e olha como está o mundo, e eu estou sofrendo, e vão apostatar. Porque não tem esse entendimento da Bíblia. A grande maioria está esperando um arrebatamento e ele não vai acontecer. esse vai subir, não dá para procurar. E esse mundo só vai ficar para os perdidos, para aqueles que não obedeceram. Não vai ser assim. A vida de Jesus vai ser mais ou menos como leu, exatamente como leu, só porque essa ilustração aqui foi algo mais brilhante que o profeta usou na época para descrever essa forma. É mais Deus que é que nós nos arrependiamos, é que nós ficamos atentos. Essa metafônica forma de expressar foi para chamar a atenção de uma forma firme, para que nós não venhamos ficar vacilando, chamados ao entendimento. Que segurança Deus oferece aos que já retêm o coração. Irmão, Arthur, peguei se assim que você vinha da água, mas a gente espera. Então, aqui eu tenho Joel, nós vamos ter durante diferente, Deus nos ajudar, né? A gente se arrepende, às vezes, dos transportes para acontecer mais sobre ele. Ainda assim, agora Deus diz: Senhor, convertei-vos a mim de todo o nosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o nosso coração e não as nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar, e grande benignidade que se arrepende do mal. Então, irmão, todas aquelas pessoas que acham que para mim já acabou, eu tentei demais na vida toda, para mim não tem mais jeito, essa pessoa tem muita chance de se arrepender e voltar para com Deus. Deus tem uma misericórdia muito grande, a gente não tem noção da misericórdia que Ele tem. A gente pode usar uma pessoa, o maior assassino de todos os tempos, pode ser salvo para perder. E o texto salvo complementa: perto está o Senhor, que tem o coração quebrantado, e salvo com Cristo. Irmão, o mundo gosta muito de aparência, e a Bíblia fica com temor, e a pessoa acha que está convertida porque ele se vê na aparência. Mas diz que esse convertimento aqui, arrepender do mal, é uma transformação de bem. É uma transformação de dentro para fora. Né? De dentro para fora. Por isso que a lição diz aqui, ó, na página seguinte: o jejum que a palavra de Deus ordena é algo mais que a formalidade. Não significa apenas parar de consumir alimentos, vestir pano de saco ou lançar cinzas sobre a cabeça. Aquele que jejua por verdadeira tristeza pelo pecado jamais buscará exibição. Então é como o irmão bem falou, não é uma coisa externa, é algo interno. Senhor, eu estou fazendo algo ainda que não é bom, me ajude. Senhor, eu estou limpa diante do Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o Jesus que Deus quer.
que nós devemos botar perfume na cabeça, porque está alegre, né? Negócio de água, que não quebra na cara d'água, muito agradável, trata bem as pessoas. Aí muitas vezes a pessoa que você jejum é você ficar, como já foi dito aqui, né? Uma máscara. Não é? O jejum, sua virtude vai ter que transformar. E é importante frisar mais uma vez, como a lição disse, o jejum não é falta de alimento apenas. Não é só se abster de alimento. Agora, nós estudamos aqui na nossa igreja e quando a gente bota o nosso corpo no devido lugar, o espírito se sobressai. Isso é um fato. A gente precisa entender a função do jejum. O jejum não é para ganhar um favor de Deus, nem para ganhar favor dos homens. É para colocar o corpo no lugar dele para a gente poder se ligar mais a Deus. Tem todo um estudo com relação a isso. Quando você jejum, jejuar, você não quer para você, não quer hoje eu me alimentei bem, né? Ao jeito que é correto, é um verdadeiro jejum. É um verdadeiro jejum. Jejuar não é só para ter de comer, é deixar de comer o que é. Tanto espiritual como materialmente falando. Porque é com a consagração, digamos, e quando esse Cristo trabalha para mim, a consagração não é egoísmo. É só eu. Isso aqui é transmitido para quem está perto. Mudou, porque ele está para as pessoas que estão comigo. Ele passa, ele é esse cheiro, né? Cheiro na cabeça, para as pessoas sempre vontade de estar perto dele, sempre bem humorado, porque é um trabalho de Deus, um trabalho de santificação, um pouco isso, só para você, individual. Eu até digo que Jesus não morreu para salvar, não morreu só para uma pessoa, para agradar uma pessoa. Ele morreu para salvar um grupo de pessoas. Porque se Jesus morreu só para mão, aí não tem razão. Certamente. Mas todos, por ele, será salvo, será amigo. Então não pode, você vai ver, a gente alimentar essa tendência pecaminosa, eu tenho. Todos nós temos. Eu vou falar assim, porque parece, a gente fala assim, parece que é uma coisa que está isento da gente de ser pecador. Nós acalentamos algo do pecado, que é burro, daí até Jesus voltar, como se fosse a verdadeira razão. Só que demora a gente entender isso. Eu digo porque com o tempo nós entendemos. Mesmo ouvindo alguém falar, a vida eles pratica aquilo que a gente sabe que é certo. Mas a gente vai entender que é a vida. É a coisa prática, né? Mas acontece que a vez vai para o hospital, você não vê um paciente se escandalizando com o outro que está doente. Ele quer ajudar. Mas na igreja, quando um demora se defende, ele se escandaliza, ele quer nem se aproximar dele. Essa é a diferença que tem, que eu não consigo falar. Porque se eu ia falhar, não me condene não. Procure me aproximar de mim. Quando uma falha aqui, socorrer, eu estou fazendo no hospital, um paciente ajuda o outro, um melhorzinho ajuda o outro, mas entre nós acontece o contrário, você quer se afastar dele. Eu não dizer. E às vezes nós não entendemos isso, né? Você já viu um doente brigando no hospital? Não, ele está ajudando o outro, né? Aqui é para nós saber lidar um com o outro. Mas nós esquecemos, o pecado vai nós esquecer. Irmão César, eu acho importante eu falar só uma coisinha nesse tópico. Porque a minha religiosidade começou eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu estou na igreja, eu não sou mansa. Meu Deus, eu estou na igreja, eu sou grosseira. E começou a vir em alguns meses atrás, Senhor, cadê a religião que não está fazendo efeito em mim, Senhor? E eu comecei a perguntar isso a Deus. E Deus está me levando a estudar a mente humana.
Às vezes a gente é como é por tudo que a gente já viveu. Nós, como igreja, precisamos entender que cada um de nós vê um aspecto diferente. O mesmo assunto, cada um tem uma forma de ver de acordo com o óculos que colocou por aquilo que viveu. Por aquilo que viveu. Então, por que no hospital ninguém briga com ninguém, mas na igreja briga? Porque aqui todo mundo é doente espiritualmente, mas nem todo mundo percebe. No hospital, todo mundo sabe que está doente. Mas como a doença nossa, ela é mental, muitas vezes a gente não sabe que tem ela. Então a gente acha que está bem e o outro não está. Então quando a gente começa a fazer essa análise que nós vemos, aí é o jejum verdadeiro, tem uma percepção de si próprio, a gente para de julgar o outro. Porque a gente diz assim, nossa, a irmã Socorro hoje não me deu bom dia. Mas eu entendo que ela não está bem e não é comigo. Por quê? Porque eu tive essa percepção de que comigo também acontece assim. Enquanto a gente não olhar para nós, vai ficar difícil como igreja. Porque tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente vai roubar sim, todo mundo. E a gente tem que entender isso. Mas quando a mente não está sabendo que nós também estamos doentes, a gente briga com o outro. Porque nós estamos bem e o outro que não está. No hospital não. Então aqui é o hospital da alma. E toda alma está doente. Nós temos que entender que toda alma está doente, cada um tem um jeito de ter percepção das coisas, e aquele jeito não pode interferir no meu, nem com os irmãos, nem com Jesus. Por isso que eu digo, Cristo é corpo, alma e espírito. A nossa alma tem que estar o Deus, Sadia, saudável e a nossa mortal. Bom, então vamos dar a letra B também para ele. E o arrependimento que Jesus está esperando todos. Bem claro, e não importa, nós somos pecadores, somos doentes. Alterou lá sua pressão. Nós estamos mal, nós dois mal. Nós dois mal, isso não é bom, isso é mal. Dentro da eternidade, quando a criança vem da mãe, é má, ela fala dele perversa. Mas Jesus vai. Eu fiz muito isso, porque nós somos conservadores. E às vezes nós temos Então a gente é bom também para isso, para a gente abrir o coração. Mas eu quero ir para B, irmão, não se preocupe com ele. Porque senão a irmã não vai deixar mais passar a sua tradição. Porque assim, que envolve a confissão de que precisamos, tanto desesperadamente. Mas quando orais, ele deu o bem, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. O teu Pai que veio em secreto, e ele ficará se confessar os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, a cidade é certa toda a eu só penso que é por um lado você que viveu como crente, mas é muito mais do que isso. É algo interno, que foi transformado. Sabe que Deus sabe se de fato eu sou aqui. Tem um texto de Salmo que diz que ninguém seja um enganador, mas outro assim, ficará na casa de Deus. A gente não consegue ser falso toda vez. Um dia vai pagar. Isso sério. Deus não permite que a minha personalidade eu esteja enganando os irmãos e a teoria para ser transformada. Quando eu fiz colocar que o pecador precisa ser transformado com o Senhor. Mas as pessoas gostam tanto da mentira, da formalidade, se eu chegar aqui assim, todo mundo vai gostar. Aí se eu fizer uma coisinha diferente, é por isso que eu falo que eu vou para a praia, eu digo que falo para os meninos. Quando eu vou para a praia, eu fico lá no short, às vezes até sem camisa, correndo. Mas alguém pode me ver um dia na praia e você está sem camisa, de short, né? Short. Mas a pessoa se escandaliza com isso. Então, sobre a gente precisa aprender. E eu já vi irmão de manga comprida e calça com banho. Então, veja, do mesmo jeito que alguém pode se escandalizar com o irmão sem camisa,
Nós não podemos nos escandalizar com quem está de calça Mas é o que curta. acontece. Se Vai não pra é praia, igual, olha não só. é tudo igual. Veja só. Então, esse assunto deve estar aqui. O que acontece é que Deus, a diferença que Deus faz, não escandaliza ninguém. O que Deus quer para mim. É o local que você está, é o local que você está. Porque eu Tem uma quero saber. percepção do local que você está, né? Exatamente. Se eu estou numa praia, ninguém vai se escandalizar porque eu estou sem uma camisa. E também Isso. não pode se escandalizar com quem Agora, está de calça você curta. você ia assim, Praia, para a praia, muito muito sim. Jesus, Paulo disse, olha, quando eu estava com o gentio, esse comportamento que ele fala, não é que ele fez o que eles faziam, não. É que ele não fazia diferença. Se eu vou para um lugar de banho, eu vou para um lugar de banho, não vou para ir para a igreja. E às vezes, aí isso leva a nós querer. Aí como eu falei, que às vezes ele quer falar com o vizinho porque ele é drogado, porque é um traficante, porque você, ele não vai pensar que eu sou também. É a mesma coisa da camisa. Eu vou para a camisa e saber que eu sou crente. Então eu falei isso só para a gente organizar as coisas, que existem coisas que você se escandaliza e existe coisa que escandaliza. Saber separar. A pessoa se escandaliza, o que você faz que leva a pessoa se escandalizar. Eu falando com um bêbado, conversando com ele no bar, até sentar também na mesa conversando com ele, não vai escandalizar alguns, mas eu posso pegar um pouco para não, aí eu estou escandalizando. Mas eu, por eu estar ali sentado, não deve ser escandalizado. Agora, se eu estou com um copo na mão, uma garrafa de cerveja na mão, botando, aí eu estou escandalizando a minha fé. Mas se eu estou sentado com uma vez que eu estou falando ali, eu estou vendo um cunhado que bebe, e fazendo uma viagem, eu fui tomar cerveja, cansado, sentei. Eu estou bebendo lá, eu estou comendo amendoim. Um dia alguém passando, aí você não deixa a garrafinha, eu mais aí eu estava escandalizando a minha fé. Eu vou fazer isso com a cultura aberta, Então é isso que eu quero falar para a gente entender que às vezes nós somos hoje, às vezes, um padrão de Deus. Tem pessoas que extrapola, né? Ele não só aceita, mas vai seguir. Mas é só para nós entender. Irmão, antes, deixa eu ser que o senhor. Pega o gancho aí, irmão. Eu sei que o senhor, mas eu preciso, essas coisas eu preciso realmente que a gente dialogar. Porque veja, do mesmo jeito que a gente não pode se escandalizar com um que está sem camisa, nós não podemos nos escandalizar com aquele que vai de calça comprida de manga de blusa de manga comprida, porque cada um internamente sabe o que é que tem dentro de si. É por isso que a igreja hoje ela está desse jeito. Porque eu vou sem camisa, mas o outro que vai com a camisa de manga comprida já é demais. Pode ir com a camisa meia. Então nós temos que ter esse cuidado, porque internamente cada um sabe de si internamente. Eu tenho uma camisa própria que eu uso na praia. Apropriada para utilizar, mas eu coloquei camisa disso aqui. Eu estou falando de algo que leva a pessoa a escandalizar-se. Eu tenho camisa. Mas eu não entendeu também esse lado, não entendeu? Às vezes a pessoa nem tem a roupa de praia certa, ela vai para essa. Às vezes, por causa de discussão, alguém excluiu você. Vamos passar adiante, senão você não vai deixar eu falar mais. É o único que Vamos lá, letra B, né? Ou não? Ah, O João Francisquinho falou sobre a oração. Nos orar. Deve ter confiança em Deus. Confessar, pecar. Isso. E se nós fizermos isso, nós temos que gloriar, pensar. Nosso profundo coração. Subindo mais alto. Subindo mais alto. Que atitude, o jeito que a igreja de Deus precisa tomar. qualquer também que se ama, ficar direitinho com o cara, uma ideia, solene. Certo. Na verdade, o povo, na verdade, a congregação, a unidade, o ancião, na verdade, as crianças, os espíritos, não, sai ao nome de sua vontade. E a noiva do Senhor, Irmão, quando para aqui, né? Aqui já é um arrependimento individual,
Aqui é a comunidade emocional, a igreja, o atendimento de ajuntamento de pessoas. E a obrigação aqui era para com todos, por exemplo. Eu sou responsável, o pastor é responsável, você é responsável. A pessoa mais velha, a criança é responsável, todos têm que fazer. Entendeu? Porque às vezes é o trabalho do pastor, não, é o trabalho de todos nós. É o diácono, né? É o diácono. É Então, o noivo da sua recama, a noiva, né? O noivo total, então, todo mundo tem aqui. Foi o que aconteceu lá na cidade de Rio. Até o animal teve isso. O animal teve porque ele formou o povo, né? Então, aqui já é todos nós somos responsáveis pela consagração da igreja. Pelo que nós aprendemos. Então, todos nós aqui somos importantes. Você quer ler aqui? Leia para nós aí. Cristo deixará o polimento, que, embora não possa alcançar a perfeição do caráter, esteja tratando com integridade, tornar-se semelhante a Cristo. Este ministro orará, chorará, e clamando com angústia de alma, para que a presença de Deus esteja com ele. Do contrário, não poderá comparecer perante o povo. Enquanto todos esperam, observam e amam do homem, desde tudo palavra. Então, aqui nós vamos para o próximo período. O pastor está acima do crente, o dirigente da igreja está acima do pastor, nem assim ninguém. Nós somos iguais. Aqui no sentido da consagração coletiva, todos. Nós todos somos consagrados. Nós todos aqui temos noção. Todos nós temos santos. Então, não existe aqui maior do que nós. A lição que nós temos na semana passada, que eu vai lembrar, fala sobre isso. Até alguém comentou sobre a pergunta que ele falou sobre alguém comenta com ele, o pastor e tal, não deve falar. E agora é impossível na igreja você não vê o que se extravasa do seu comportamento. Você está pensando, se não precisa ser falando bobagem, você não falou tanta bobagem, só que você deve falar para ele. A sua criança pequena. Aí você não vou falar para o meu filho. Meu filho não tem hora de vai nascer, pode o cara que ofendeu o pai dele. E da igreja também. E da igreja. Eu até ilustrei que existe isso em determinado irmão, que tem um filho, ele se pudesse pegar uma escavadeira, ou mesmo da vida esteira, esmagaria toda a nossa igreja. E assim, fica que tem uma mudada, não, ele falava com mim. Não pensou na água, ele vai ter então, isso eu quero dizer, tem assuntos sérios. Por isso que os doentes querem se pegar, né, na igreja. No hospital não, na igreja. Aí eu vou ver que deve, não sei se vai se acertar, então, mas meu filho tem que saber que irmão Heraldo aqui, que Deus fica na minha não conseguiu. Aí eu vou falar com minha filha, muito sério, a sua filha pequena, como assim, ficar tendo a impressão negativa. Não são assuntos que você deve chamar ele, conversar com ele. Não orar pela pecador também. Não passar por isso, dizer que eles não ficam com a realidade, não, que aquele ali tem um comportamento ruim. Você é diferente, ele mora. Ele sabe que ele tem que dar para a criança. Pastor machuca outro. Gente, fala, não quer nem que você fala, eu só faço o filho. Irmão Sérgio, no meu caso, que minhas crianças estão na igreja, muitas vezes eles chegam, mamãe, a senhora viu aquilo assim que aconteceu? Meu filho, vamos orar. Porque do jeito que foi o fulano, poderia ter sido eu ou você. Porque tem coisas que eu não posso esconder, eles estão aqui. Então é essa postura que nós temos que ter. Meu filho, vamos orar. Meu filho, não vamos falar não, porque hoje foi o fulano, mas amanhã pode ser você ou eu. Qual é a posição que você quer que os irmãos tenham?
Você quer que os irmãos fiquem comentando, olha, você viu o que a irmã Sandra fez, você viu o que o irmão Miguel fez, você quer? Então, também. São assuntos pessoais e pessoas adultas, no sentido espiritual, inclusive. Vamos lá, você vai falar. Quero que eu siga aí. Infelizmente, não existe meio. Se você conhece a velocidade é melhor do que o e se a igreja não for unida, ela jamais vai cumprir o papel da igreja. O objetivo de Deus, né? Exato. E Paulo lá, né? Que a igreja a gente trabalha com isso, Exato. não é. Eu não quero dizer que isso não se fosse mesmo, mas aqui nós estamos para resolver esse problema. Agora é que Não é correto, né? Ela falando de outras palavras, tá? aqui, né? Letra B do papo, né? É a letra B do papo. Página 46. Como Deus deseja responder essas reações, orações, né, em favor que seu povo apresenta. Eu li errado. Como Deus deseja responder essas orações fervorosas que seu povo apresenta. Como é que Deus quer responder? O que é que Deus quer? Qual é a nossa expressão dessa oração? Nós pedimos para quê? Deus nos consagrar, se perdoar. Pedimos para o quê? O Espírito Santo. Né? Isso quer dizer, como fala no gafanhoto, para você ter a agricultura, quando Deus mandasse a chuva, o que a pessoa faz? Houve sequidão. Gafanhoto deu ruim. Quando chove, o que a terra faz? Renova. O Espírito Santo para nos renovar a nossa espiritualidade, a nossa vida desordenada. O Espírito Santo vai nos ajudar não a ficarmos ali traumatizados, mas felizes pela oportunidade que Deus nos dá para a restauração, ser restaurado. Imagine como você está bom. Ceroida, temporânea e ceroida, para nos restaurar, nos estabelecer. Né? Algum pensamento? Uma certa parte, por favor. Então, vamos lá. Então, o Senhor vai nos ajudar a restaurar. O Espírito Santo restaura. É por isso que a gente fala do Espírito Santo, mas eu estou comportamento. Nós não entendemos. O Espírito Santo está nos purificar, nos quebrar, nos fazer renovar, rejuvenescer no sentido mental, né? Espiritual, nossas ideias, ideias boas. Perfeito? É perfeito. O Espírito Santo é único. Não existe vários. Agora eu quero. E também ele trabalha em cada vida, num tempo diferente, de uma forma diferente. De acordo com o solo, né? E também de acordo com o tempo. Porque veja, quando eu me batei, eu achava que meu marido fazia muita coisa errada. Aí eu dizia, não, mas não pode, é assim, a palavra diz, não sei o quê. Hoje eu já entendo que o tempo dele é diferente. E ela conversando em um dia. Não é isso? Cada um, assim é na igreja. A minha mente não é igual à sua. A sua não é igual à da irmã Socorro. Então a gente não deve se escandalizar com as coisas, porque o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós. E a gente às vezes tem a impressão que não. Olha como a irmã Sandra é, não tem o Espírito de Deus nela. Na verdade não é assim. Cada um tem seu tempo, Deus trabalha e a gente só abraça e aceita e acaba. Quem tem filho vai ter a percepção.
a gente diga não, faça como faça isso, faz tudo rápido. E até hoje você fica fiscalizando, Ô, irmã, Jesus escolheu quantos? 12. Eram iguais. Claro que não. Mas eles são brincados com todos eles. Aí demonstra mais outros. Isso quer dizer que a gente vai se apegar ao meu modo. Não. Mas que Deus vai colocar em você o seu modo, a hora vai se quadrar com os demais. Não posso criar uma quadrada aqui, só eu, do meu jeito, e eu penso assim. Não, não aceito não. Você não aceita, você não faça. Mas Espírito irmão, bom, na igreja, quando eu volto na igreja sem credo, a batizar de tudo, por exemplo, o médico, comendo 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, que eu não creio que ele é. Jesus falou isso também, vem por aqui, isso eu creio, não vira, eu creio, ele é do credo. E ele começou a dizer, né? Aí foi para a igreja, tem credo. então a notinha vai longe, para o anjo, né? Plenitude, tal. E vamos chegar a entender se ele vem pegar um povo aí e entender. Se ele está pecaminoso e o dos outros. Tem que respeitar, né? Respeitar. Vamos lá, um povo que faz. Relato o cumprimento das profecias de Joel. Vamos resumir, né? Não enviar o quesito todo, né? Ele é conhecido nosso, né? Aí fala do derramamento do Espírito Santo, no terceiro dia, né? Então, e Deus vai fazer o quê? Derramar o Espírito Santo sobre o velho, sobre a criança, sobre os adultos. E ali ele ia ver o quê? A manifestação do poder dele na igreja, né? Isso aconteceu a sua temporada no dia do hoje nós estamos esperando a chuva ser hoje, né? Então, o que nós devemos fazer lá? Para arrepender, converter, para que seja parado o nosso pecado, e o tempo do refrigério. O refrigério, a chuva ser hoje. O que nós devemos fazer? Nos converter, arrepender e converter. Então, isso não é uma aula para você. Eu tenho que meter o irmão da igreja antes de ver. Graças a Deus, você está vindo da igreja. Você queria que eu deixasse de igreja? Aí nós ia pregar só para os membros, não tem uma pessoa que vem para melhorar? Então não importa, porque tem pessoas que até simpatizam com a igreja, gostam de ouvir, gostam de ouvir, gostam de ouvir a pregação, mas não se converteu ainda. Tem a vir e alguém cobrar. Esse é o nosso batismo. Não, esse não é o trabalho. Esse é um trabalho dele. Eu gostaria. Conhece muita gente aqui que não tivesse tomado uma decisão ainda, mas viesse aqui e cumprir a palavra. Isso nos dá alegria, mas às vezes nós machucamos, não sabemos mudar. Eu costumo falar de um rapaz que eu conheci, e até eu vi um exemplo na semana passada, o irmão, ganhou um basquetebol, ganhou esse irmão, está lá. Jesus veio assim, quarta-feira, aceitou a fé, batizado, e ele sabe lidar com outras pessoas que passou na situação que ele passou. Eu conheci um jovem chamado Abner, o nome dele. Eu disse, eu quero falar, várias vezes eu vou falar de pouco com ele, porque ele falava, mas ele não decidiu. Rapaz, eu falar, você não se vai mais do que não. Não foi. Rapaz, aqui que eu tinha na cozinha, né? Meu pai, minha mãe, viviam uma vida de figuração, eu saí pra rua, fiz desordenado aí, eu fiz essa besteira aí. A menina arrependida, não, a sua está certa. Olhe por mim. Nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, não sabem o que aconteceu com ele. Né? E o irmão Vinícius, que eu conheci, que ele disse que foi o senhor. Sim. O irmão Vinícius, eu conheci, amei aquele irmão. Ele é Usando droga, fumando maconha, pregando. E hoje ele é 10 vezes mais do que eu ainda. Se eu sou Não. assim, mas é uma pessoa que aceitou Jesus, e ele não vai ser transformado de um dia para a noite. Né? Ele tem muito conhecimento, tem muito estudo, mas é até um negócio assim dentro Aí, dele. Deus é maravilhoso. então são detalhes que
precisa trabalhar. Não é Precisa entender. Exatamente. Aí uma pessoa doutreinada vai dizer, não tem o Espírito Santo, não devia nem estar batizado na nossa igreja. Não é. o povo da igreja. Sempre aprendendo, né? Eu, a gente vai fazer cada oportunidade que eu tenho. E isso não quer ressuscitar. Apesar de desejar paz, qual será o destino terrível da humanidade? Apesar de desejar paz, qual será o terrível destino da humanidade? Quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição, vai ser uma destruição. Então, irmão, também não vamos se iludir que Jesus morreu para nós ter paz aqui. Ele disse no mundo dele ter aflição. Ele veio trazer espada, né? Não veio trazer paz, veio trazer espada. E a mensagem cristã é uma mensagem civilizada. Nós entendemos que a paz é nós não tomamos chata, jogar no telefone. É bom, não está errado não. Sei que não é paz. Mas a paz que tem que ter aqui nós temos, a paz que é boa, condição que Deus está com você, mesmo em meio à tribulação. Você não vai para isso? O que nós não devemos assumir, por exemplo, quando Deus veio para trazer a espada, não se confundir para dizer que o irmão tem que ter uma arma, o irmão tem que ter um facão, o irmão tem que se defender disso aqui. O que é a espada que nos trouxe foi a Bíblia. Essa é a espada que nós devemos usar. Mais afiada, né? Mais afiada do que é uma mensagem de consenso, uma mensagem de divisão. Divide as pessoas. Até na igreja. Há uma divisão, né? Você falar que da justiça de Cristo, uma pessoa que entende de uma maneira, outra entende de outra, ou escreve a primeira tradução. Agora uma pergunta, né? Chega. Em que situação estarão os fiéis nesse período? Não lembra. É uma segurou uma franja. Alguma pergunta? Alguns. Uma pergunta. Foi? Sério, pode falar. Nesse período, nós estamos com essa paz interior. A gente pode. Nós estamos vendo um tempo tão difícil, nós achamos que ter paz é essa cotidiana. Direi ao Senhor e ao meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e minha confiança, porque Ele me dará de uma passarinha da festa Certo. não terá em vez do interior do morro que lhe disser que eu vou viver e feche Eu vi isso escrito no caminhão, isso misericórdia. O caminhão estava dizendo, me parece a gente misericórdia. Mas quer dizer, irmão, que não é esse conforto que a gente está tendo aqui, que significa paz. Nós vamos perder a liberdade da vitória. Semana passada, eu vi uns irmãos do Fox, o carro do Evangelho, e estava lá indo para cá, colocar fogo morto, só porque falava que tinha na Bíblia. Não era nem testemunho assim, de vida, mas eu creio na Escritura. Perseguido, mas não estou perseguido. Paz, é perigoso. E quando nós temos um vizinho ruim, um vizinho ali que entrega com a gente, nós doentes, nada. Pelo contrário, o vizinho está pedindo para você salvar ele. Você se humilha e vai lá conversar com ele, seguir ele. Está pedindo, não entendeu? Mas aí nós já faz aqui uma figura assim, ali é chamado. Eu já pedi para que nós aprendamos a lidar com aquela pessoa. Mas essa aí vai ser perseguição mesmo, tem direito de falar, só de crer na promessa de Deus. Que a nossa
segurança é Deus, já é. Você não dá mais para isso. E é muito tempo aí.